Olá, bom dia. Vocês conseguem me ouvir legal? Como é que está o áudio? Tudo tranquilo? Sim. E, sim. Pronto. Feitoria. É assim, ó, eu não me importo que vocês me interrompam, tá? Vocês podem me interromper por áudio, tá? Não tem problema. Então, vamos começar a nossa correção da prova da URGS, né? Esse é o nosso objetivo. E qual é o objetivo central? A gente vai fazer como se fosse um estudo, tá? Não vai ser só uma correção de prova, resolve. Não. É assim, ó, o que eu quero desenvolver com vocês hoje? Quais são as habilidades que eu tenho que ter para resolver uma prova? Aquilo que eu disse para vocês, conteúdo é uma coisa, habilidade é outra. Ou seja, às vezes vocês reclamam assim, tá, eu entendo a aula, mas chega na hora de resolver eu não consigo. Por quê? O que está acontecendo? Exatamente a questão de interpretação, buscar formas de resolução. Sim, existem maneiras de a gente resolver uma questão, existem lógicas que a gente vai usar para resolver uma questão. Então, é mais ou menos isso que eu quero ir passando para vocês, tá? Então, assim, ó, como diria um amigo meu, nem todo mundo vai ter a mesma forma de pensar. O que significa isso? Que a gente pode partilhar isso, pode discutir isso, entenderam? Então, vamos lá. Vocês já enxergam a minha tela? Sim. Uhum. Ó, maravilha. Então, vamos ver aqui. Vou só deixar isso aqui. Ficou ali. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para a gravação. Vamos ver se dá. Então, assim, eu preciso que vocês leiam, tá? Mentalmente a primeira questão, tá? Em seguida, eu começo ela. Vamos lá, então. Diz assim, opa, ele propõe para vocês. Deixa eu só corrigir um problema. A Terra é constantemente atingida por raios cósmicos. O cara diz assim, nunca estudei esse negócio. Não te apavora. Eles podem vir com coisas estranhas, vocês continuam lendo. Que chegam a alcançar energias na ordem de 10 elétron-volts. Então, quer dizer, nunca ouvi falar desse negócio. Continua lendo, tá? E aí, qual é o cuidado que o professor da banca teve? Ele disse, atenção, 1 elétron-volt, aí escreveu 1 elétron-volt, para vocês entenderem isso aqui, para entender que este EV significa elétron-volt, então ele está conduzindo vocês. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que muitos de vocês nunca tiveram contato com essa terminologia, elétron-volts. Ela é muito mais perto de acadêmicos de física do que de alunos do ensino médio. Tá? Então, ele escreve ali, atenção, 1 elétron-volt é igual. O que é igual? É a mesma coisa que. Então, ele está dizendo, 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Joule já é um povo que eu conheço. Entenderam? Então, ele já começa a aproximar vocês de uma coisa que vocês conhecem. Então, o que ele quis dizer? $1 custa R$ 5. Então, 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, isto aqui, ele trouxe como aula, como informação para o vestibulando. Então, às vezes, tem coisas que vocês desconhecem, mas a banca sabe que vocês desconhecem. Por isso, elas trazem uma forma argumentativa e explicativa para vocês. Aqui começa a questão. Analise a alternativa abaixo, que melhor representa a velocidade, termo conhecido,
com a qual uma bolinha de gude de 5 gramas massa, a massa, 5 gramas, deve se mover para que sua energia cinética seja igual a 10 na 20 eletronvolts. Então, observem que ele trouxe vocês para o mundo e, ao mesmo tempo, vai auxiliar vocês neste mundo. Então, ele começa assim. Olha ali. O que é energia cinética? Isso o aluno teria que saber na prova. 1/2 de mv ao quadrado. O que é m? M é a massa. O que é v? É a velocidade. Muito bem. Aí eu vou para a questão e vou atrás de quem? Da velocidade que ele quer. Vou isolar a velocidade. Gustavo, como é que eu isolo a velocidade? Observa ali. Ó. O que vocês têm que enxergar? O que vocês têm que estar ligados? Ó. Este 2 aqui, ó, ele está fazendo o que aqui? Dividindo, vem para cá, multiplicando. Então, fica 2 vezes. Esta massa que está multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, fica 2 energia cinética sobre massa. O que significa isso? Para resolver essa questão, eu só preciso saber quanto vale a energia cinética e só preciso saber quanto vale a massa. Isto me foi dado na prova, ele me deu essas informações na prova, aí eu vou atrás, eu como vestibulando vou atrás, eu vou olhar, ó, ele me disse que a energia cinética é 10 na 20, ele me deu. Ele disse que a massa é 5. Então, observe que no texto ele já disse para ti, ó, a massa vale 5 e a energia cinética vale 10 na 20 eletronvolts. Tá? Te vira. Aí tu vai para a prova e começa a se virar. Então, olha lá. Busca os dados. Energia, 10 na 20 eletronvolts. Mas observe, a resposta de vocês, ela está em metros por segundo. O que significa isso? Sistema internacional. Aí eu tenho que lembrar. Então, esta é uma questão de unidades também. Então, o que ele está dizendo para vocês? Ó, não me vão para a prova sem conhecer as unidades. Tem que saber as unidades, tá? Qual é a unidade de energia? É o joule. Tá, mas ele não deu joule, deu sim, ó. Ele disse para vocês lá em cima que 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o que eu tenho que fazer na prova? No lugar de 1 elétron-volt, escrever o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19. Escrevo ali. Depois que eu escrevo, bom, aí eu tenho que brincar. 10 na 20, 10 na menos 19. 2 potências de 10 com a mesma base. O que eu faço? Conservo a base, somo os expoentes. Então, vou somar ali, ó, 20 com menos 19. Quanto é que vai dar isso? 10 na 1. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser restrito a 10 na 1. Então, a minha conta fica 1,6 vezes 10. Até aqui, vocês estão conseguindo? Tranquilo? Qualquer dúvida, berra, tá? Bom, a energia eu já coloquei em joule. Beleza. Agora eu vou atrás da massa. Quanto é que é a massa? 5 gramas. Ai, meu Deus. Por que eles fizeram isso comigo? Calma. De novo, sistema de unidades. Massa em quilograma, não em grama. No sistema internacional, isso eu não posso esquecer. Se vocês estão anotando alguma coisa, isso é uma coisa que vocês não podem esquecer para a prova. É obrigatório que no nosso sistema internacional, ou seja, no sistema internacional, a nossa massa tem que estar em quilograma. A nossa energia tem que estar em joule. Gustavo, por que tu sabe que tu vai ter que usar o sistema internacional? Porque a resposta, tá? A resposta, que é velocidade, eles pediram em metros por segundo. Então, se a resposta está no sistema internacional, o resto tem que estar no sistema internacional. Esse professorzinho que fez essa questão, ele é muito chato nesse aspecto, dá para perceber durante toda a prova. Então, olha só, o que eu tenho que fazer? Grama para quilograma. Como é que eu passo grama para quilograma? Olha só, é só dividir
por 1000. E não esqueçam, e se for o contrário, multiplica por 1000, tá? Bom, o que é dividir por 1000? Vamos lá. Vamos pegar aqui só para lembrar que é importante, caso alguém tenha esquecido isso aqui, tá? O que eu tenho que fazer? Então, olha só, eu fiz ali uma regrinha. Ó, dividir por 1000 é igual a... Eu vou escrever este 1000 em potência de 10. 10 na 3. Aí o pessoal de matemática já ensinou para vocês. Eu posso pegar esse cara que está no denominador e colocar no numerador? Pode. Desde que você mude o sinal do expoente. Se o expoente for positivo, eu tenho que colocar ele como negativo. Então, por isso que a gente diz ou divide por 1000 ou multiplica por 10 na menos 3. É assim que se passa de grama para quilograma. Ah, lembrei. Beleza, então vamos continuar. Lembrado isso, o que eu faço? Eu escrevo 5 vezes 10 na menos 3. Então, esse 5 vezes 10 na menos 3 foi a passagem de grama para quilograma. Agora eu estou pronto para resolver a questão. Então, vou lá e coloco no lugar de energia 16. Gustavo, por que tu botou 16 se é 1,6 vezes 10? Quanto dá 1,6 vezes 10? 16, tá? Por isso que eu botei 16 aqui. Esse 2, onde é que saiu? Lá de cima, ó. É 2 vezes a energia. Então, é 2 vezes 16. Dividido por quem? Pela massa, que é 5 vezes 10 dá menos 3 quilogramas. Dividindo isso, vai dar 6,4. Agora, muito cuidado, muito cuidado. Isso é outra coisa que eles apostam na prova. Desatenção. A precipitação do vestibulando. Quando ele enxergou 6,4 aqui, ó, o que ele já enxergou lá? 6,4, vou marcar. Cara, está ao quadrado. O que significa isso? Vou ter que extrair a raiz. Então, você vai ter 6,4 vezes 1000 dá 6.400. Vamos extrair a raiz desse cara aqui. Vou mostrar para vocês, vou lembrar para vocês, estão lá na prova. Bateu o desespero, eu não sei extrair a raiz, claro que sabe. Como é que se extrai a raiz desse cara aqui? O que tu vai fazer? Só tirar esse povo daqui. Tu vai fazer assim. Raiz de 6.400. Vocês concordam que daria para escrever algo do tipo assim, ó, 64 vezes 100? Vocês concordam que daria para escrever algo do tipo assim, ó, 64 vezes raiz de 100? Aí extrai a raiz de 64. 8, extrai a raiz de 100, 10. 8 vezes 10, 80 metros por segundo. Beleza? Perguntas? Agora aberto para debate. Vamos lá. Eu quero que vocês discutam comigo, perguntem aonde vocês não enxergaram, onde vocês não entenderam, por favor. Eu preciso que vocês agora, nesse momento, falem, porque aqui a gente está estudando, a gente não está fazendo a prova, a gente está estudando. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ajudou você essa questão? Tranquilo? Jovens? Tranquilo por enquanto. Beleza. Então tá. Então essa aqui foi. Tem mais uma informaçãozinha aqui, que daí é só mais para ajudar vocês, que é o seguinte, ó, é curiosidade. Joule por quilograma, tá? Lembra que joule é trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento, tá? Só acrescentar, já que ele brincou com as unidades, o que vocês teriam que visualizar aqui, só para entender, tá? Olha ali. Que observe que eu saí daqui, ó, joule por quilograma e coloquei aqui metro ao quadrado por segundo ao quadrado direto, tá? Como é que eu consegui fazer essa mágica? Exatamente o que eu quero mostrar para vocês, ó. Lembra? Trabalho, força vezes deslocamento, que é Newton vezes metro. É o que apareceu aqui, tá? O que é Newton? Newton é força. Força é massa vezes aceleração. Então, Newton
é igual a quem? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, olha ali, ó. Metro por segundo ao quadrado, quilograma, isso aqui é Newton, vezes massa. Tá? Massa vezes massa. Desculpa. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Quilograma, dá para cortar com quilograma. Sobrou metro por segundo. Metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Por isso que apareceu aqui. Tá? É só uma curiosidade. Mas, com a cara desse professor da banca, não se assustem se ele não brincar com as unidades numa questão de prova. Tá? Beleza? Então, vamos para a próxima ali. Por favor, qualquer dúvida, me interrompam. Com você. Opa. Leiam a próxima. Agora a gente lê junto. A questão diz assim, virei a página, deparei com essa questão que diz: um móvel desloca-se em linha reta, com aceleração constante. Bom, o que eu tenho que fazer na prova? É minha obrigação. Isso aqui é uma coisa assim que eu tenho que fazer na prova. Identificar termos importantes. Ele falou desloca-se. Ele falou linha reta. E falou aceleração. O que ele me falou? Eu sou vestibulando. Se eu sou vestibulando, o pessoal me ensinou movimentos. Porque o cara desloca-se é movimento. Eu estudei para o vestibular, para movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e movimento circular. Quando ele falou linha reta, ele já disse no meu ouvido, atenção, esta questão é sobre movimento retilíneo. Eu tenho duas opções. Ou ele é uniforme, ou ele é uniformemente variado. Esse é o meu cérebro conversando comigo. Daí, como é que eu vou diferenciar eles? Aí eu vou lembrar, Douglas disse para vocês, se o movimento for uniforme, a velocidade é constante e a aceleração é zero. O que ele me disse? Que a aceleração é constante. Ele não disse que a aceleração é zero. Então, esta questão só pode ser de quem? Daquele movimento onde a aceleração é constante. Qual é o movimento que a aceleração é constante? MRUV. Pronto, abriu-se o mundo para mim. É uma questão de MRUV. Então, o que eu faço na prova? Rapidinho, eu paro e lembro todas as equações. O pessoal me ensinou assim, a aceleração é igual variação da velocidade sobre tempo. Eles me disseram que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. O que mais eles me disseram? Que velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado é igual a 2AD. O que mais eles disseram? Tem aquela outra equação que diz que distância é igual velocidade inicial vezes tempo, mais o chamado sorvetão AT ao quadrado sobre 2. E também disseram que a distância pode ser igual à velocidade média vezes tempo. Pronto. Lembrei de todas as equações. Agora começa a questão. Então, vamos lá. Puxei da memória e vamos atrás. Então, a primeira coisa que a gente faz é esquematizar o problema. O que ele diz? Ele diz que entre o instante 0 e o instante 5, entre o instante 0 e o instante 5, o móvel percorre 100 metros. Muito bem. O que ele me disse aqui? O que ele me deu aqui? Ele disse que o móvel tinha uma aceleração, prestem bem atenção nisso, que a velocidade no instante 0 não é nula,
Então, aqui no instante zero, eu tenho uma velocidade. Quanto é que ela vale? Não sei. Ele me disse que ela não é nula, tá? E que entre 0 e 1 eu andei 5. Então, o que eu faço agora? Eu vou puxar os dados da questão. Ao puxar os dados da questão, o que eu enxerguei? Aceleração, velocidade inicial, distância e tempo. Aí eu olho para as minhas equações. Qual é a equação aqui que mais se aproxima desses dados? Aí eu enxergo essa equação aqui, ó. D igual a VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Pronto. Tem a distância? Tem. Vale 100. Olha só, ela vale 100. Opa, o que está andando aí, cara? A distância vale 100. Tá? Tenho intervalo de tempo? Tenho. Ó. Foi de 0 até 5. O intervalo é 5. Mais 1 meio, 1 meio. De aceleração. Quanto é que vale a aceleração? Ah, o cara chamou de ar. Qual é o intervalo de tempo? 5. Bom, nesse instante eu estou ali na prova. Por isso que eu estou dizendo para vocês. Aqui a gente vai estar treinando habilidades para não se assustar, não morrer, não infartar na prova. O que eu acabei de ver? Que eu tenho uma equação com quantas variáveis? É uma pergunta, tá? Vocês podem me responder. 2 variáveis. 2 variáveis. Cara, esse professor é um professor acadêmico. Dá para enxergar ele. Parece que eu estou enxergando o cara. Quando o cara me vem, isso aqui é uma coisa assim, ó, que era batida na minha época. O ensino da minha época, 1815. Quando me aparecer na minha frente uma equação e 2 variáveis, acende uma luz no meu cérebro e diz assim, ó, eu só vou resolver essa equação por sistema, não tem outro caminho. Tá? É sistema, eu vou ter que brincar com as equações. Tem aquele ponteiro louco se mexendo, não sei por quê. Bueno, então vamos lá. Então, aqui, ó, vou tentar melhorar essa equação, porque eu não gostei dela. Vê se vocês conseguem melhorar essa equação. Aí ficou 100, aí ficou 5, e aqui ficou 5 ao quadrado. Cara, tudo isso aqui, ó, é divisível por 5. Então, me ajuda lá. 100 dividido por 5, 20. 5 dividido por 5, 1. 25, 5 ao quadrado é 25, né? Dividido por 5, 5. Olha como ela ficou mais simples, ó. Então, o que eu já comecei a fazer? Uma coisa que é uma habilidade que eu desenvolvi no meu tempo de faculdade. Não foi em tempo de cursinho, não. Foi em tempo de faculdade. Então, essa questão aqui, ó, é uma questão de academia. Ela não é uma questão para comum, tá? Essa é uma questão de anos atrás. Esses caras estão cobrando coisas de, olha, de uma lógica de raciocínio antiga. Então, vou melhorar a questão, para não ficar com esses números aqui, porque eu vou acabar me perdendo. Tá? Aí eu olho para a questão ali, ó, 20 V 1 meio de A sobre 2. Dá para melhorar esse cara? Dá. Olha só, eu vou multiplicar por 2. Gustavo, por que tu vai multiplicar por 2? Para sumir com esse 2 daqui, ó. Então, olha só, me acompanha. 2 vezes 20, quanto dá? Dá 40. 2 vezes 1, quanto é que dá? Vai dar 2. 2 vezes o 5. Quanto é que dá? Aqui não é 5, tá? Aqui é outro número. Tranquilo? Beleza? Enxergaram isso aí? Por que ficou 5 aqui e não ficou 10? Porque eu multipliquei por 2 exatamente para assumir com esse 2 aqui, ó. Tá, ó. 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1. Aí sobrou 5A. Tranquilo? Bom, aí o que eu faço? Eu só vou arrumar a equação do jeito mais agradável para os olhos. Então, fica 40 igual a 2V mais 5A. Conseguiram até aqui? Alguma trava? Tranquilo? Irmãos, irmãs, irmãos, irmãs. Em paz com o universo? Perguntas, por favor. Eu quero perguntas. Então, vamos lá. A primeira equação está montada. O que significa isso? Que eu vou continuar a ter que ler o texto para achar a segunda equação. Aí que ele diz, ó,
Entre os instantes 5 e 8, ele anda mais 10. Então, olha só. Vamos lá enxergar esse negócio aí. Entre os instantes 5 e 8, ele anda mais 100. Então, daqui para cá, ele andou mais 100. Muito bem. Vamos atrás dos dados, das informações. O que ele me disse? Que a aceleração desse movimento é A. Gustavo, por que tu sabe que a aceleração desse movimento é A? Porque ele disse lá em cima que a aceleração era o quê? Era constante. Então, em todo o movimento, a aceleração é A. Agora, prestem bem atenção no que eu vou dizer. No instante 0, a velocidade é V. No instante 5, a velocidade não é mais V. Ela mudou. Mas como é que tu sabe que mudou? Porque o movimento é uniformemente variado. Então, se aqui ela viesse a valer 10, aqui ela não poderia valer 10. Ela teria que valer alguma coisa diferente de 10. Tá? Então, no instante 5, ela vale V1, o que significa dizer que lá no instante 2, ela vale V2. Beleza? Então, quando eu olhar para o meu esquema, quais são as informações que eu tenho? Que no instante 0, a velocidade vale V. A minha primeira equação está em função de V. O que significa isso? Que eu vou ter que analisar todo esse movimento a partir do instante 0. Então, vamos lá, ver se eu enxerguei. Em função dos meus dados, eu vou usar a mesma equação. Quem é a minha distância a partir do instante 0? De 0 até o instante 8, quanto eu andei? 100 mais 100. 200. Ok? De 0 até 8, qual é o intervalo de tempo? É 8. Então, vou escrever ali, ó, em ΔT, 8. Mais 1 meio de A, que eu não sei quanto é que vale, 8 ao quadrado. O que eu raciocinei no primeiro evento, eu raciocino no segundo. Ou seja, para melhorar essa equação ali, ó, eu divido por 8. Se eu dividir por 8, 200 por 8 dá 25. 8 dividido por 8 dá 1. 8 ao quadrado dividido por 8 dá 8. Tá? Observa aquele 2 de novo me incomodando. O que eu faço? Multiplico por 2. Ao multiplicar por 2, o que eu vou ter? 25 vezes 2, 50. 1 vezes 2, 2. 1 meio vezes 2 dá 1. Então, ficou esta equação aqui. Ó. Melhorando ela, vai ficar 50 igual a 2V mais 8. Meu Deus! Eu tinha que fazer tudo isso na prova? Isso era um caminho. Tá? Muito bem. Então, olha lá. Quantas equações eu tenho? 2. O que eu faço agora? Sistema. Tá? Ao montar o sistema, eu vou puxar. Primeira equação, 50 igual a 2V mais 8. Segunda equação, 40V mais A. Aí, ó, eu vou usar um artifício, tá? Que é o seguinte. Atenção. Eu vou pegar essa expressão aqui e multiplicar por menos 1. Aí tu vai dizer assim, por que tu vai multiplicar por menos 1? Porque observe, ó, eu vou tornar todos esses caras negativos, para que a minha soma fique mais fácil. Então, se eu multiplicar essa expressão por menos 1, vai ficar menos 40, menos 2V, menos 5. Olha só. Menos 40, menos 2V e menos 5. Quando eu somar isso aqui, ó, olha o que vai acontecer. Eu vou conseguir fazer uma mágica. Que mágica tu vai conseguir fazer, Gustavo? Essa aqui. Ó. Eu vou cortar este cara com esse cara. Porque 2V mais menos 2V vai dar 0. Foi isso que eu fiz. Tá? Eu usei esse artifício matemático de novo. É uma questão de habilidade que vai me fazer com que aquele V desapareça. No momento que o V desapareceu, o que sobrou? 10 igual a 0 mais 3A. Aí, 3A igual a 10, A igual a 10 sobre 3. 10 sobre 3 é 3,3. Pronto. Resolvemos a primeira questão mais difícil da prova.
Vocês concordam que foi uma estupidez essa questão? Isso aqui é questão para preparação nas primeiras provas de faculdade. A gente trabalhava dessa forma, que era equacionamento, era um algebrismo. Olha a álgebra que a gente teve que usar para resolver essa questão. Tá? Crianças, me perguntem. Pode ficar à vontade. Ah, dava para fazer de outro jeito? Dava para criar uma outra sistemática. Mas ó, só uma coisa, tenho certeza, não iam conseguir fugir de sistema. Vocês podiam pegar o que vocês quisessem e iam ter que trabalhar com o sistema. Tá? Não tinha como fugir de sistema. Podia usar a equação de Torricelli, ia cair no sistema. Não tinha saída. Tá? Não tinha caminhos a não ser trabalhar com o sistema. Perguntas? Vamos lá. Irmãos, irmãs, perguntas. Agora com vocês. Tranquilo? Pegar a brincadeira? Posso avançar? Querem tirar alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu não me importo que vocês falem, tá? Eu, na verdade, preciso que vocês falem, senão eu fico triste. Se vocês não falarem, eu vou ficar triste, assim. Eles não falaram. Pode avançar, professor. Tá bom? Vamos lá, irmãos, irmãs. Vamos ver aqui o que nós temos agora. Pronto. Essa questãozinha aqui, ó, é mais tranquila. Vamos lá, dar uma olhada junto? Ela diz assim. Um bloco de 6 kg desliza sem atrito sobre uma superfície plana e horizontal. Qual é a palavra mágica que ele disse aí? Sem atrito, tá? Qual é a tradução para sem atrito para um vestibulando? A tradução é qualquer força faz movimentar. Essa é a tradução. Qualquer força movimenta. É isso que eu tenho que entender. Quando o cara diz não tem atrito, significa se eu fizer 0,001 de força, a coisa está andando. Tá? A coisa está desequilibrando. Vai fazer andar. É isso que significa sem atrito. Tracionada por um bloco de massa 4 kg. Então, ele está dizendo, ó, esse bloco 6 está sendo puxado por esse bloco 4. Então, quase diz assim, pelo amor de Deus, enxergue que este bloco 6 vai andar. Por que eu sei que vai andar? Porque não tem atrito. Se não tem atrito, qualquer coisa faz andar, qualquer coisa faz andar, qualquer coisa faz andar, e eu estou puxando ele. Então, ele vai andar. Então, só o texto já está dizendo, olha, cara, vai movimentar. Que passa por uma rodana de massa desprezível. Usando CG igual a 10, considere a rodana sem massa, girando sem atrito. Qual a força de tração na corda? Muito bem. Dava para fazer em 30 segundos essa questão, mas eu vou usar, tá, isso aqui de novo para estudo. Então, primeira coisa que eu faço, eu pego o sistema e represento todas as forças. Tudo que é força que existe no sistema. Vamos lá. O que eu sei? Opa, o que eu sei em termos de força? Tenho o peso do bloco 2. Peso, quem é? É uma força de natureza gravitacional, é uma força de campo que atua no centro de massa. Beleza, representei a força peso, tá? Esse cara está preso à corda, então este peso vai puxar a corda. Aí vem quem nos auxiliar nesse momento? Isaac Newton, que diz o quê? A toda ação corresponde a uma reação. Então, se a corda puxa bloco, bloco puxa corda. O que significa isso? Que esses dois caras aqui estão formando um para-ação e reação. Estas duas forças são para-ação e reação. Aí o que vai acontecer ali? A corda vai puxar o corpo.
De novo, vem Isaac e diz, a toda ação corresponde uma reação. Então, se corda puxa corpo, corpo puxa corda. Segundo para ação e reação que eu estou visualizando ali, tá? Então, tá ali, ó, para ação e reação. O que eu sei? Se a corda for inextensível, homogênea, de mesma massa, esta força e esta força são iguais. Então, essas duas forças serão iguais. Se a força T1 e a força T2 são iguais, o que eu sei? Que a força F1, a força T1, a força T2 e a força F2 terão a mesma intensidade, tá? Então, esta força para mim vale T, esta força para mim vale T, esta força para mim vale T e esta força para mim vale T. Pronto. É isso que eu estou enxergando, tá? Aí nós temos no bloco 1 o peso dele e a normal. Pronto. Estão representadas todas as forças. Por que tu fez isso? É só para vocês aprenderem a visualizar. Porque eles andam muito, de vez em quando, pedindo representação de força. Vocês lembram aquela questão que caiu na prova do Enem? Tá? Eles desenharam uma bengala e o aluno tinha que enxergar as forças. Então, é muito importante a visualização destas forças. Bom, então, na minha mente, eu já visualizei as forças. Agora, eu vou analisar o sistema. Eu sempre acho que a forma mais simples de trabalhar com isso aqui, ó, é pensar assim. Se eu imaginar, tá, para efeitos de raciocínio, que este cara e este cara estão ligados. Se eles estão ligados, eles estão formando um sistema único. Ó. É como fosse uma coisa só. Vocês podem imaginar isso aqui, ó, como eu costumo brincar, como fosse um saco de arroz. Eu posso imaginar isso aqui, ó, isso aqui como fosse uma coisa só. Se eu imaginar esse negócio como fosse uma força, uma coisa só, quando a força, peso, atua neste bloco aqui, ó, o que ela faz? Ela faz o conjunto se mover. Então, se vocês olharem para esse negócio como uma coisa só, fica muito simples. Porque daí, ó, a única coisa que eu preciso enxergar é a segunda lei. O que diz a segunda lei? Que a força resultante provoca na massa uma aceleração. Então, eu vou considerar isto aqui, ó, como uma coisa só. Tá? E esta força é a força que vai movimentar o meu sistema. Então, ó, a aceleração do meu sistema, porque este cara e esse cara estão juntos, então eles têm a mesma aceleração, porque formam uma coisa só, bastaria pegar a força que puxa o sistema. Baco sabe quem é a força que puxa o sistema? É o peso 2. Esta força que puxa o sistema, puxa quem? Puxa a massa 1 e puxa a massa 2. Por isso que a gente diz massa total. Aí, ó, é só ser feliz. Quem é o peso 2? É a massa 2 da gravidade. Então, olha só. Quem é a massa 2? É 4. Gravidade 10. 4 vezes 10, 40. Então, na verdade, ó, quando a gente vai para essa questão, a gente rapidamente, na prova, enxerga assim, ó. Deixa eu só melhorar a cor aqui. Olha só você aqui, Batman. Pronto. Vocês enxergam direto aqui, ó, uma força de 40 de cara. Esta força de 40 movimentando 10. Então, a aceleração tinha que ser o quê? 40 sobre 10. E eu vou escrever ali 4 metros por segundo ao quadrado, na prova. Então, tudo isso aqui, ó, me faz chegar na prova e ir direto para aquilo ali, 40 sobre 10. Tá? Então, acabei de descobrir a minha aceleração. A minha aceleração vale 4 metros por segundo. Por que eu descobri a aceleração? Porque ele quer atração. Se ele quer atração, eu tenho que ir para a segunda análise agora. O que significa isso? Vocês lembram que essa atração, ela é a força F2 ou é a força F1? Então, se ele quer saber quanto vale a atração, eu posso analisar ou o corpo 2 ou o corpo 1 separadamente. O que é separadamente? É fazer o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Só olhar para o corpo. Se você só olharem para este corpo 1 aqui, ó, vocês vão dizer que sobre ele atua quem?
o peso, a normal e a tração que eu quero. E o que eu sei sobre esse corpo? Este corpo tem uma aceleração de quanto? De 4. Então, ele me deu todas as informações sobre esse corpo. Ó. Então, o que eu faço? Eu chamo a segunda lei. O que diz a segunda lei? Que a força resultante é igual à massa da aceleração. Então, me ajude ali. Ó. Peso e normal se cancela. Sobrou quem? Sobrou a tração. Então, neste caso, a força resultante é a tração. Quanto é que vale a massa do corpo? 6. Quanto é que vale a aceleração? 2. Ah, desculpa, 4. 6 vezes 4? 24. Acabou a questão. 30 segundos. Perguntas. Preciso que vocês me perguntem, senão eu fico triste. Você sabe que eu sou uma pessoa, como é que eu vou dizer, carente. Gosto de perguntas. Vocês entenderam? Pegaram a ideia? Então, olha só, vou mostrar para vocês assim, ó, em 30 segundos, como é que eu responderia essa questão no vestibular. Olho ali, tá? Olhei ali. O que o cara me disse? Que ele quer a tração. Então, o que eu sei? A tração está associada à corda. A corda está ligada tanto no corpo 1 quanto no corpo 2. Então, eu sei que para resolver a questão, ou eu olho para o corpo 1, ou eu olho para o corpo 2. Por quê? Porque esta força que eu quero, ela está tanto no corpo 1 quanto no corpo 2. Bom, só que para responder essa questão, eu preciso da aceleração. Como é que eu vou achar a aceleração? Bom, se isso aqui é um sistema, é força que atua no sistema dividido pela massa do sistema. Qual é a única força que atua no sistema aqui para fazer esse cara andar? 40. Aí eu olho para cá. Tem atrito? Não tem atrito. Então, é só 40 força. Qual é a massa em movimento? 10. A aceleração, 4. Bom, e agora? Agora eu vou analisar o corpo 1. Analisando o corpo 1, o que eu enxergo? 6, peso e normal. Se anulando, tá? E só sobrando a tração. Se só sobrou a tração, o que eu faço agora? Massa do corpo vezes aceleração do corpo. Massa 6, aceleração 4, 24 newtons. Eu sou uma pessoa feliz. Feitoria. Matei a questão em 30 segundos. Essa era uma questão que a gente considera no vestibular barbada. Os 10, alguém me perguntou, Juliana, é isso? Esses 10 aqui, Juliana, serviu para quê? Ó, quando eu fui definir quanto valia a força que atuava neste corpo aqui, ó, tá? Eu tive que fazer massa do corpo pela gravidade. Então, se ele não me diz o valor da gravidade, eu não tenho como definir quem é a força que faz o sistema se mexer. Então, ele só me deu a gravidade para que eu pudesse calcular o peso do corpo 2, que seria 4 vezes 10, que é 40. Tá? Só para isso que ele deu. Te ajudei, Juliana? Pegou a ideia? Beleza? Tá? É assim, ó, vocês podem abrir o microfone, pode abrir a câmera, pode conversar comigo, porque assim, ó, o que a gente quer? A gente quer exatamente isso. Eu quero dar uma aula para vocês como a gente estivesse trabalhando em grupo. Grupo assim, a gente chega e conversa, sem problema nenhum. E outra coisa, não fique preocupado, mas a outra pessoa vai pensar o que de mim? Ela não tem que pensar nada. Se eu rodar, o que vai acontecer? Se eu passar, o que vai acontecer? É isso aí. Entendeu? Então, pode perguntar e falar. Eu quero que vocês falem. Bueno, vamos para a próxima aqui. Essa questãozinha aqui é um pouquinho chata, mas dá para fazer. Eu só vou tirar minha imagem para resolver essa questão.
Dê uma lida rápida. Lido, vamos lá agora. Bom, vamos combinar, né? O cara já começa a questão com dimorfo. Larguei o cara. São um par de asteroides que estão ligados gravitacionalmente, orbitando em torno do seu centro de massa. Muito bem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que imaginar esse negócio aqui. O que significa isto? Vamos ver ali. Tá? Então, diz assim, ó, sistema binário. O que significa isso? Que são duas criaturas orbitando em torno de um centro de massa. Bueno, o que nos interessa de toda essa história que ele contou? Que este cara aqui tem massa, e este cara aqui tem massa. Tá, e eu com isto, Gustavo. Não te esquece, por favor. Na natureza, existem algumas forças. Uma delas é chamada força gravitacional. Outra força é chamada força elétrica. Outra força é chamada de força magnética. E isto, além delas, tem a força nuclear. Tá? A força gravitacional é uma interação de massas. Então, no momento que ele diz para vocês, tá, que vocês têm dois asteroides, o que ele quer dizer com isso? Que eu tenho coisas grandes, com massas razoáveis. Não é a minha massa, é a massa do asteroide, ou seja, uma massa grande. Então, eu vou ter uma massa aqui e uma massa aqui. Aí tu vai dizer, tá, Gustavo, e o que isso tem a ver? Tem a ver que existe, tá, uma equação chamada força gravitacional, que é a chamada lei da gravitação universal de Newton. Esta força gravitacional depende da constante gravitacional, da massa de um corpo, da massa do outro corpo, chamar de massa 1, massa 2, dividido pela distância que separa esses corpos ao quadrado. Então, o que ele está tentando me dizer é que esta força aqui e esta força aqui não são desprezíveis. Estas forças estão ligando um asteroide ao outro. Ele diz ali, ó, ele não pergunta para vocês, ele diz, atenção, eles estão ligados. Esta palavra aqui, ó, é forte no texto. Não estamos dizendo que os corpos estão livres, leves, soltos. Não, eles estão ligados. Aí você tem que, claro, eu sei que tu vai dizer, tá, mas é difícil. Você tem que imaginar que esse cara e esse cara formassem um halteres. Faça a configuração mental de uma coisa que vocês conhecem. É como se fosse. Não é igual, mas é como se fosse. Mas de onde é que eu tiro isso? Do termo ligados. Tá? Muito bem. Aí, ó, o que ele me fala? Ele me fala de uma colisão. Eu vou atingir este cara, tá? Então, diz assim, recentemente a NASA fez colisão, para testar a viabilidade de desviar trajetória de asteroides potencialmente perigosos. Então, ele vai fazer com que alguém, tá, colida com um dos asteroides. Então, ele vai provocar uma colisão. Então, ele usou a chamada sonda DART para colidir no asteroide. Além de colidir, tá, vocês têm que enxergar o seguinte, ó. Existem basicamente dois tipos de colisão. Vamos simplificar. Ou a colisão
é elástica ou a colisão é inelástica. O que significa isso? Ou na colisão eu vou perder energia ou não vou perder energia. Se eu perder energia, a colisão é chamada inelástica, tá? A máxima perda de energia acontece quando os corpos se movimentam juntos. Então, olha só o que ele diz no texto. Com o resultado do impacto, a sonda aderiu. Esta palavra aderiu quer dizer o que para vocês, pessoal? Que estes caras vão se movimentar juntos. Nesse instante, ele gritou para vocês. Este termozinho aqui, ó, aderiu, tá? Tô lá no vestibular. Quando o cara disse aderiu, falou se movimentar junto. Então ele gritou: a colisão é inelástica. Ele disse isso, ó, colidiu, juntou, saiu junto, a colisão é inelástica. Vai ter perda de energia. Tá? Então, é daqui que eu já enxergo isso. Beleza? Muito bem. Com base nisso, só vamos brincar um pouquinho. Eu criei aqui uma referência de orientação ligando os dois corpos. Tá? É a orientação da força. A direção da força sempre vai ser a reta que passa pelos corpos. No momento que houve a colisão, o que naturalmente aconteceu? Lá no texto, ele não pergunta, ele diz. Ele não está perguntando para ti, está dizendo, ó, atenção, pelo amor de Deus, teve alteração de trajetória. Então, significa que nós tínhamos esta direção de alinhamento, houve uma mudança de trajetória. O alinhamento não muda. Por que o alinhamento não muda, Gustavo? Porque ele disse que os corpos estão ligados. Se os corpos estão ligados, esta direção de alinhamento entre eles não vai mudar. Mas a trajetória de dimorfo mudou. Então, se a trajetória de dimorfo mudou, o que aconteceu? Mudou a trajetória dos dois. Porque eles estão ligados. Tá? Só para vocês visualizarem aqui, ó, eu criei essa figura para vocês enxergarem. Ó, no momento de uma colisão, bateu num, mudou a trajetória. Quando muda a trajetória de um, muda a trajetória do outro também. Tá? Então, vamos lá. Após a colisão, eles se movimentam juntos. A colisão é o quê? Inelástica. Tá? Então, olha só. Afirmação 1, colisão inelástica, verdadeira. A trajetória de Dínio foi alterada? Sim. Se alterou a trajetória de um, alterou a trajetória do outro. A trajetória do centro de massa do sistema binário, geralmente, foi alterada pela colisão? Sim. Mexi em quem? Mexi na direção de ligação, mexi em tudo. Perfeito? Tranquilo? Eu sei que essa questão aqui a gente não pode chamar de tranquila, porque nenhuma delas foi muito tranquila na prova. Meu povo, em paz, tranquilo, enxergaram, tá? Por favor, qualquer dúvida, gritem, que eu sei que essa questão não era barbada. Eu criei esses desenhos aqui, ó, mais para vocês visualizarem, tá? Para ajudar um pouquinho vocês na visualização. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá, então. Vocês são responsáveis por tudo. Essa questão aqui foi anulada, tá? Por que ela foi anulada, vocês sabem? Crianças, você sabe por que ela foi anulada? Não, não me lembro. Acho que nem cheguei a ver. Tá, é assim a brincadeira. O que vocês têm que saber? Tem aquelas coisas chamadas assim, ó, os harmônicos, tá? Então, todo o material tem uma chamada frequência natural, tá? E a partir daqui, ó, existem as chamadas frequências de ressonância. Frequências de ressonância. Alguém de vocês toca violão ou já viu um violão na vida? O violão é aquela coisa assim que tem várias cordas, assim, tá?
Então, quando a gente toca na corda de um violão, isso aqui começa a vibrar. Ao vibrar, esse cara define uma frequência. Tá? E eu consigo afinar o violão baseado exatamente no princípio da ressonância. Ou seja, esse cara começa a vibrar, dali um pouquinho, este cara aqui começa a vibrar também. O que eu estou dizendo? Que esta corda 1 e esta corda 3 entraram em ressonância. Ou seja, esta corda está vibrando e a vibração desta corda provocou vibração nesta corda. Isto só é possível se esta frequência e esta frequência forem múltiplas entre si, tá? Chamada frequências de ressonância. Então, nesse instante, o que eu sei? Que só existe ressonância se existir multiplicidade das frequências. Então, significa que, se a minha frequência original for F, eu posso ter o dobro da minha frequência F, o triplo da minha frequência F, o quádruplo da minha frequência F e assim sucessivamente. Então, se essa frequência inicial aqui fosse 10 Hz, a próxima frequência seria 20 Hz. A próxima frequência seria 30 Hz. Tá? E assim sucessivamente. Isso aqui são chamadas frequências de ressonância. Tá? Ó, frequências ressonantes. Tranquilo? Muito bem. Aí o cara chega na prova e diz assim, ó, determine uma determinada codificada, a presença da frequência de ressonância 1005 Hz e frequência de ressonância 1675 Hz. Muito bem. Qual, entre as opções abaixo, também é uma frequência de ressonância? Muito bem. O que ele quer dizer? Que este cara e este cara apresentam uma relação de multiplicidade. Até aí, ok. Beleza? Mas só tem um problema. Quando eu quero relacionar valores em uma sequência numérica, eu sou obrigado a definir a posição deles. Ó. Esse aqui é o meu A1, esse aqui é o meu A2, esse aqui é o meu A3, esse aqui é o meu A4 e assim sucessivamente, porque eu estou trabalhando com uma sequência numérica. Se eu não definir quem, é quase impossível saber qual é a relação de proporcionalidade entre eles. Pode ser qualquer coisa. Tá? Então, o erro dessa questão foi exatamente não definir a posição desse cara e a posição desse cara. Ele precisava me definir para que eu pudesse equacionar, porque, na verdade, isso aqui não é nada mais ou menos que uma progressão aritmética. Mas, para que eu possa relacionar os termos de uma progressão, eu preciso saber em que posição ele se encontra. Se eu não souber em que posição ele se encontra, acabou. Então, observe aqui. Ó. Se, olha só, se, preste bem atenção, a frequência fundamental fosse 1 Hz, tá? Quem seria a segunda frequência de ressonância? 2. Quem seria a terceira frequência de ressonância? 3. Quem seria a quarta frequência de ressonância? 4. Então, se vocês observarem, eu formaria uma sequência numérica que começaria em 1 e ia variando para 2, para 3, para 4, assim sucessivamente. Então, se eu olhasse para as alternativas, eu ia dizer, este cara faz parte da minha sequência numérica? Sim. Esse cara faz parte da minha sequência numérica? Sim. Esse faz parte, esse faz parte, esse faz parte, esse faz parte. Como eu não defini critérios, todas as respostas estão certas. Esse foi o erro da banca. Ele não definiu a posição desses caras aqui. Ó. Se ele define a posição desses caras, bom, aí eu já não posso fazer esta afirmação aqui. Esse foi o erro da questão. A banca errou feio na lógica
operacional matemática. Tá? Agora eu vou contar para vocês o que o cara queria. Tá? O que estava por trás do raciocínio dele. Porque observe que uma coisa que a gente aprende é saber como ele pensa. Vocês sabem que, tá, as frequências têm que formar uma multiplicidade. Até aí, beleza. Esse cara queria que você soubesse um pouquinho de matemática. 1005. 1675. Regras de divisibilidade. Quando o número termina por quanto? Por 5 ou 0, ele é divisível por 5. Então, ele quis induzir o vestibulando a enxergar isso aqui, ó, que esse número terminava por 5, esse número terminava por 5. Ou seja, os múltiplos desses dois números em uma determinada sequência numérica só poderia ser quem? Só poderia ser esse cara aqui. Então, foi isso que ele quis que os vestibulandos pensassem, chegasse aqui e marcasse direto a letra D. Tá? Mas, infelizmente, ele cometeu um erro de não posicionar estes números para que vocês pudessem, de uma forma matemática, resolver a questão. Tá? Se ele tivesse posicionado, aí eu mostraria para vocês como é que se resolve matematicamente essa questão. Do contrário, seria impossível. Tá? Ele só quis transformar essa questão em tese difícil, e uma questão dada, seria uma questão dada, se ele tivesse posicionado, que bastaria você olhar para estes 5 e dizer, ó, os dois são múltiplos de 5. O múltiplo de 5 é esse cara aqui. Acabou a questão. Mas, infelizmente, ele cometeu esse erro. Ok? Pegaram a ideia? Tranquilo? Crianças? Tranquilo. Beleza. 2 segundos para vocês lerem isso aí. Leram? Bueno, como eu disse para vocês, esse professor, tá, trouxeram ele, tá, eu acho que a URGS deve ter conseguido um aparelho que trabalha no tempo. Então, trouxeram esse cara de um século antigo. Porque, assim, ó, todas as questões que ele fez, todas são questões algébricas. Todas. O aluno, parece que eu estou enxergando assim, meus tempos de faculdade. Tá? E nós também, naquela época, nos preparávamos mais ou menos nessa linha de raciocínio. A nossa fluência algébrica era muito grande. Tá? Porque, na verdade, esta prova ela foi muito contraponto ao que propõe o Enem. O Enem não propõe uma prova algébrica. Ela não propõe muitos atributos algébricos para o aluno. O aluno tem que ter algumas noções e saber raciocinar e saber aplicar. É uma outra lógica. Esse cara foi na matemática mais profunda, tá? E judiou de vocês, não tem a menor dúvida. Eu achei a média, inclusive, muito alta para a prova. Essa prova, ela só teve média 4, imagina, de 15 teve média 4 por causa do pessoal da medicina. Se não tivesse o pessoal da medicina, essa média não seria 4. Essa média seria muito menos do que 4. Eu não tenho assim, ó, menor dúvida. Então, vamos lá.
Sejam dois bastões, A e B, feitos de metais diferentes. Seus coeficientes de dilatação térmica linear são tais que o coeficiente de A é o dobro do coeficiente de B. Inicialmente, A e B têm o mesmo comprimento. Após sofrerem simultaneamente o mesmo aumento de temperatura, qual a razão entre os novos comprimentos de A e de B? Muito bem. Então, vamos responder. Vamos imaginar ali. Já. Tenho dois bastões. Tá? O que a gente sabe? Todo o corpo tem, na sua estrutura interna, vibração. As moléculas estão ali, estão vibrando. A estrutura interna está sempre vibrando. Se eu der energia para esse corpo, ele vibra mais. Se eu tirar energia, ele vibra menos. Dou energia, ele vibra mais. Então, se eu der energia para esse corpo, ou ele vibra mais, ou ele vibra menos. Vibrar mais significa ocupar mais espaço. Vibrar menos, menos espaço. O que significa isso? Se variar a temperatura do corpo, tenho certeza. Ou ele expande, ou ele contrai. Essa história de expandir ou contrair é o que a gente chama de dilatação. Bueno, então, eles nos informaram que este material e este material são coisas diferentes. Este material representa uma situação, ou seja, um coeficiente de dilatação que é o dobro desse. O que ele quer me dizer? Que em condições iguais, esse dilata o dobro desse. É isso que ele quer dizer. Tá? Se esse dilatar X, desculpa, se esse dilatar X de baixo, esse dilata 2X. Se esse dilatar Y, esse dilata 2Y. Tá? É isso que ele quer dizer. Dilatar. Olha só a maldade disso. Então, no momento que ele diz isso, o aluno diz assim, barbada. Se esse dilatar 10, esse dilata 20. Claro, não, esses números aqui são só hipotéticos. Se esse cara dilatar 30, esse dilata 60. Bah, mas é muito fácil. Então, vamos lá. Então, isso eu já sei. O que mais ele disse? Que esse cara tem o mesmo tamanho. Então, para que exista essa proporcionalidade aqui, só posso falar se eles tiverem o mesmo tamanho. E o cara garantiu o mesmo tamanho. E o aluno já está ali, ó, yes, vou tirar de letra. Para que exista essa relação de proporcionalidade, x, 2x, y, 4i, e assim indo, o dobro, é necessário também que este cara e esse cara tenham a mesma variação de temperatura. Então, o que a gente sabe? Se tiver o mesmo comprimento, tiver a mesma variação de temperatura, se um dilatar, o outro sempre dilata o dobro. Olha só. Isso já faz o aluno ter muitas ideias, tá? Muitas ideias. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, observe. Ele não quer saber a dilatação. Ismael, o que ele quer saber? Ele quer saber o comprimento de cada O um. novo comprimento. Ele não quer saber a dilatação. Então, neste momento, ele derrubou 60% dos tebanos. Fora. Tá? Porque não leram isto aqui. Tranquilo? Então, ele induziu o vestibulando a marcar ou a letra A ou a letra B. Ele induziu. Tá? Porque nesse raciocínio, por este raciocínio, eu ficaria com a A ou ficaria com a B. Não tenha dúvida. Mas nesse raciocínio, se a questão tivesse falado pura e simplesmente em quem? Em dilatação. Mas ele não quer a dilatação, ele quer um novo comprimento. Aí o cara vai dizer, como assim, Gustavo? Assim. Presta atenção. A dilatação de um material depende do comprimento, do coeficiente e da variação de temperatura. Tá? Se o comprimento é o mesmo e a variação de temperatura é a mesma, o que vai definir a dilatação é o coeficiente, está escrito ali. Tá? Como ele quer um novo comprimento, o que ele quer?
Ele quer o que eu era mais o que eu dilatei. Olha só. Então, não é a dilatação que ele quer um novo. Então, ele quer o que eu era mais o que eu dilatei. Ou seja, ele quer o meu comprimento inicial mais a minha dilatação. Então, agora, o meu raciocínio, ele não vai ficar pura e simplesmente aqui. Não é dilatação que ele quer. Então, alguma coisa na minha alma já diz, eu não posso marcar nem a letra A, nem a letra B. Não é, essa questão não é assim. Tá? Mas vamos seguir, vamos seguindo. Então, vamos lá. Dilatação de A, dilatação de B. Então, eu vou pegar agora a equação, tá? A equação de dilatação, e vou substituir a dilatação. Tá? Vou pegar essa equação aqui. Tá? Comprimento inicial, alfa, delta t, mais comprimento inicial. Comprimento inicial, alfa, delta t, mais comprimento inicial. Tanto para A quanto para B. Tá? Então, observe ali, vê se vocês conseguem enxergar. Comprimento inicial de A, mais comprimento inicial de A, coeficiente de A, variação de temperatura de A. Então, vamos junto comigo. Quem é o comprimento inicial de A? L. Então, coloquei L ali. Quem é o comprimento inicial de A? L. Quem é que eu coloquei ali? L. Quem é o coeficiente de dilatação de A? 2x. Eu chamei de 2x para ficar mais fácil. Quem é a variação de temperatura de A? É ΔT. Coloquei ΔT. O que eu fiz em A, eu faço em B. Comprimento final de A, o novo... desculpa, comprimento final de B, o novo comprimento. Comprimento inicial de B, L, que era o mesmo de A. Comprimento inicial de B, L. Coeficiente de B, aqui que é o cuidado, é X. É X. Variação de temperatura é ΔT, porque era a mesma. Então, eu escrevi as duas equações, os novos comprimentos, de A e de B. Por que eu fiz de A e de B? Porque ele pediu, eu quero a relação entre A e eu quero a relação entre B. Muito bem, fiz isso. Tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Pegar os dois comprimentos finais, esse cara e esse cara, e dividir. Tranquilo? Alguns vestibulandos chegaram aqui. Quando chegaram aqui, já disseram, ai meu Deus, estou fora. Vamos devagar porque vocês conseguem, junto contigo aqui. Olha só. Crianças, o que salta aos olhos de vocês? Grita aos nossos olhos. Que este comprimento aqui e este comprimento são o quê? São iguais. Ó. Então, dá para fazer assim, ó. By, Johnny. Cortei. Ok? Isso me diz que a alternativa D está errada. Se eu conseguir cortar os dois comprimentos, não vai depender dos comprimentos iniciais. Isso aí está fora. Banha para esse cara. Tá? Então já ficou mais fácil. Vamos lá. Aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou usar um artifício matemático. O que é isso? Cara, se ele não me deu, eu vou inventar. Eu vou chamar a variação de temperatura de 1. Ah, Gustavo, eu posso? Qual é o problema? Eu vou chamar x de 1. Eu posso. Qual é o problema? Você não pode chamar esse cara de 1 e esse cara de 5. É a mesma coisa. Eu vou botar um 1 ali só para me sentir o cheiro da resposta. Tá? Aí eu substituí. Olha só, o que eu fiz? Presta bem atenção agora. Agora eu preciso de vocês. Toda a calma e atenção do mundo. Tá? Como eu disse para vocês, isto chama-se desenvolvimento de habilidades. Ó. Este 1 é 1 da equação. Este 2 é o 2 da equação. Este 1 aqui, ó, é o x que eu substituí. Este 1 aqui, ó, é o ΔT que eu substituí. 1 é o 1 da equação. Ó, este 1 é o x que eu substituí. Esse 1 é o ΔT que eu substituí. Agora, vamos só brincar. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Sobre.
1 mais 1, 2. Quanto é que eu achei? 1,5. Muito bem. Respostas. Pode ser 2? Não. Pode ser 0,5? Não. É igual a 1? Não. É maior do que 1 e menor do que 2? Sim. Acabou. Bom. Crianças, o que esse louquinho queria de vocês? Que vocês tivessem a seguinte leitura matemática. De novo, isso aqui é matemática básica na veia, tá? Mas uma matemática, quando eu digo básica, é uma básica de anos atrás, de uma álgebra mais firme, tranquilo? Quando a gente tem um mais aqui, ó, tá? Esta função ela já não obedece mais regras de proporcionalidade, tranquilo? Então, imagina que você pensasse assim, se esse resultado aqui der 30, esse resultado tem que dar 60. Olha só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Tá? Se essa primeira parte aqui ó, desse 30. Olha só que feio. Dá direito. Agora, só vão entender um pouquinho da álgebra. Esse cara aqui daria 60. Se fosse só esses dois, seria o dobro. Qual é o problema? Aqui tem o mais e aqui tem o mais. Aqui tem o mais um e mais um, o que torna este número aqui, ó, 61, e torna este número aqui 31. E nem que eu queira, 61 é o dobro de 31. Nem que eu queira. Entenderam? Então, ó, se este cara não é o dobro deste, não dá 2. Se este cara é maior do que esse, não pode ser menor do que uma resposta. Se esse cara não é igual a este, não pode ser 1. Então, em tese, ele queria que vocês fizessem esta análise aqui e chegassem nessa resposta como exclusiva. Tá? Perguntas? Por favor. Eu sei que isso aqui que eu estou falando não é óbvio. Conseguiram? Tranquilo? Por favor. Tá? Por favor, eu preciso que vocês perguntem. Tá? Tranquilo. Eu ia fazer aquilo ali, eu até pensei em cortar tudo, mas daí ia dar dois, eu ia cair nessa. Tá, não, isso aqui é importante. Ó. Vamos voltar aqui. Ó. Ismael, isso aqui, como eu disse para vocês, meu objetivo é estudar junto com vocês. O que eles esperam de vocês? Assim, tá? Eu preciso, assim, ó, que vocês façam uma coisa nesse instante aqui agora. Eu preciso enxergar a carinha de vocês e vocês serem sinceros comigo. Não deu vontade de sair cortando os caras de cima com os caras de baixo? Com certeza. Tá? Então, isto, ele apostou muito com vocês. Voltei aqui à tela, tá enxergando a tela? Só me confirme. Sim. Uhum, tá aparecendo. Tá. Então, olha assim, ó, a tendência do aluno é cortar, cortar, cortar. Por que eu não posso cortar, você sabe? Isso é importante. Isso, para mim, é mais importante do que muita coisa. Eu preciso que vocês entendam isso. Por que eu não posso cortar? Quer que me diz assim, cara, não faz isso. Eu acho que Sabe? seria só por causa do né? Porque senão daria pra Não, cortar se fosse só não, multiplicação. não, a questão não é essa. A questão é que eu acho que tu tentou dizer, só não te expressou de forma correta. A mais B dividido por C mais B. O que o tebano faria? Pá, tem B aqui, vou cortar, yes! Não posso. Porque tem mais aqui, ó. E tem mais aqui. Este mais aqui, ó, me proíbe de fazer isso aqui.
Então, quando eu tiver uma operação de adição, pelo amor de Deus, não dá para cortar os caras de cima com os caras de baixo. Por favor. É proibido fazer isso. Entenderam? Muito cuidado. O que derruba a nossa possibilidade de cortes é esse mais aqui, ó. Ah, Gustavo, mas tu cortou o L com L ali. Eu vi. Sim, por que eu cortei? Porque aqui, ó, qual é a operação que eu tenho aqui? Multiplicação. Qual é a operação que eu tenho aqui? Multiplicação. Tá? Eu teria A vezes um parêntese e um parêntese. Aí não interessa o que tem aqui. Aí eu posso cortar esse cara com esse cara, porque aqui eu tenho multiplicação aqui, multiplicação aqui. Por favor, tá? Cuidado com essas coisinhas de álgebra. Cuidado com essas coisinhas de aritmética. Não é isso que não chega a ser aritmética, são questões algébricas, tá? As chamadas estruturas. Por favor, muito cuidado. Deixa eu ver aqui. Próxima questão. Essa aqui eu vou avançar com vocês, porque eu preciso fazer uma observação nela. Tá? Que é assim. Em um dia de primavera, em um laboratório de ciências, um gás se comporta como ideal e é confinado em um recipiente. Atenção, atenção, atenção. Olha só a palavra que apareceu. Volume constante. Eles, ó, atenção. O volume do recipiente é constante. Dentro do recipiente, a pressão é de 1 atmosfera. Pressão. A temperatura é de 13 graus Celsius. Bom, estou na prova da URGS. Quando o cara falar, por favor, isso aqui, ó, ah, mas eu não estudei ainda. Não, não. Vocês já estudaram isso aqui uma vez na vida. Quando o cara falar, até eu vou escrever aqui. Pressão, volume e temperatura é uma questão sobre gases. Se é uma pressão sobre gás, não esqueçam. PV sobre T é constante. Isso é direto. Aí já escreve isso na forma. PV sobre T, PV sobre T, PV sobre T. Por favor, é uma questão de gases. É uma questão de transformação de gases. Tá? Então, já nota no canto, PV sobre T. Quando o cara falar é gás, escreva de uma forma assim, ó, quase gigantesca, só não deixa o cara que está do lado de vocês colar, tá? Atenção, a temperatura é em Kelvin. Não pode ser em graus Celsius, tá? Não pode ser Celsius, tem que ser Kelvin. Aí, a relação é simples, ó. Kelvin é sempre igual ao que eu sou em Celsius, mais 273. Tranquilo? Ok. Beleza? Isto aqui, ó, quem está aí sentado agora já faz essa anotação. Isto aqui é uma questão que cai sempre na prova. Transformação de gases cai. Até hoje não teve uma prova da URGS que não apareceu transformação de gases. Cai sempre. PV sobre T, PV sobre T, isobárica, isocórica, isovolumétrica, sempre cai. Isotérmica, sempre cai. Tá? PV sobre T, temperatura sempre em Kelvin. Beleza. Visto isso, tá? Visto isso, vamos começar a brincar com a questão. Então, ele diz assim, situação problema. Qual é a situação problema? Eu tenho um recipiente, tá? Onde a pressão dele é 1 atmosfera e a temperatura é 13.
ele sofre uma transformação isovolumétrica. Bah, Gustavo, já que tirou essa ideia de isovolumétrica, está escrito ali, ó, a pressão é constante. Ele me avisou, atenção, te liga. Ou a temperatura é constante, ou o volume é constante, ou a pressão é constante, tá? Essas são as 3 transformações básicas. Tem a adiabática também, mas aí é outro caso. Mas nesse caso aqui do PV sobre T, eu só posso usar essas 3. Isotérmica, isovolumétrica ou isobárica. Então, eu já vou tentando enxergar esses caras. Ele gritou, ó, o volume é constante. Então, a transformação isotérmica. Nessas condições, o laboratório fecha, o laboratorista fecha o laboratório e vai para casa. Ao retornar no dia seguinte, o ambiente foi aquecido. Olha só, ele disse, ó, o ambiente foi aquecido. Ó, o ambiente foi aquecido. E a temperatura passou para 26. Tranquilo? Então, o ambiente foi aquecido e passou para 26. Tá? Tem aqui, ó, houve aqui um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, que está errado, que não é uma atmosfera. Muito bem. O que eu tenho que saber? Que no momento que este cara foi aquecido, houve uma transformação. As variáveis, tá, que a gente chama as variáveis de estado desse cara mudaram. Elas não são mais as mesmas. Tá? Aí, na questão, o que ele me conta? Quem foi que mudou? Então, ele me diz, mudou a temperatura, o volume permaneceu o mesmo, então a pressão tem que ter mudado também. Beleza. Então, a gente começa a questão chamando quem? A equação geral dos gases. PV sobre T igual a uma constante. Isso tem que ser direto. Chamei essa equação, o que eu vou escrever? P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Ou seja, o que eu tenho que estar ligado? Eu tenho que olhar para a minha situação 1 e eu tenho que olhar para a minha situação 2. É isso que eu tenho que fazer. Então, no lugar de P1, o que eu vou escrever? Uma atmosfera. No lugar de P2, eu vou escrever a sua temperatura. No lugar de P2, eu vou escrever P, porque eu não sei quem é. E no lugar de T2, eu vou escrever sua temperatura. Tá? Isso que eu tenho que fazer. Muito bem. Feito isso, tá? Eu tenho que lembrar que o quê? Que o volume é constante. No momento que eu lembro que o volume é constante, o que eu posso fazer? O que a matemática me ajuda? Como vocês gostam muito, vocês podem cortar este cara com esse cara aqui. Gustavo, por que eu posso cortar esse cara com esse cara? Porque os volumes são iguais, por isso que eu posso cortar. Tranquilo? Aí, ó, substituindo. Vamos substituir o povo. Ao substituir, tá? O que eu tenho que fazer? Lembrar disso aqui. A temperatura tem que Celsius. Eu tenho que passar para quê? Para Kelvin. Então, antes de fazer a questão, antes de substituir, antes de buscar o P2 que eu quero, por isso que eu isolei aqui, ó, esse T2 estava dividindo, eu passei multiplicando. Antes de fazer isto aqui, resolver, colocar os valores nos seus devidos lugares, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso esquecer, eu estou batendo nisso, porque isso é uma coisa que já deu para ver que esse cara pega vocês na curva sempre, no detalhe. O aluno sabia tudo isso e esqueceu isso aqui. Pronto, perdeu a questão. Tá? Então, como é que eu faço agora, Gustavo? É só substituir. Tá? Você só vai substituir. Você vai chegar ali, ó, e colocar no lugar de temperatura Celsius, tá? Você vai pegar, ó, no lugar de temperatura Celsius, vai pegar os 13, ó. Colocar o 13 ali e vai achar 13 mais 273. Tranquilo? A mesma coisa que você fez na situação 1, você faz na situação 2, só que agora você escreve 26. E quando coloca isso, você vai substituir. Pressão 1, onde é que eu tirei? Daqui. Tá?
Olha ali, ó, a pressão 1 eu tirei daqui, ó. Tchom, tá ali ela. Foi daqui que eu tirei. Tá? Esse 299, onde é que eu tirei? Daqui, que era a minha temperatura 2. Ó. Esse 286, onde é que eu tirei? Daqui, que era a minha temperatura 1. Aí todos vocês devem estar pensando assim, bah, já estava morto na prova, estava morrendo na prova, já não conseguia mais pensar. E o cara me dá uma conta dessa para fazer. Pessoal, de novo, este cara testou habilidades matemáticas de vocês. Vamos lá, junto comigo aqui. Este cara aqui, 299, esse cara, 286, são iguais? Não. Se eles não são iguais, é impossível essa resposta ser a letra C. O número de cima é maior que o número de baixo. Isso é uma fração imprópria. Toda fração imprópria é maior do que 1. Não é menor do que 1. O número de cima é o dobro do número de baixo? Não. Sobrou quem? A letra A. Agora observe. O que o cara apostou? Ele apostou que o aluno menos avisado fosse resolver a questão assim. 1, que é a pressão, 26, que é a segunda temperatura, e 13, que é a primeira temperatura. 26 é o dobro de 13. E muitos acharam quanto aqui? 2. O que ele testou vocês? Se vocês sabiam que em gases é proibido usar qualquer temperatura que não seja Kelvin. Ele usou esta questão para cobrar isso. A coisa mais importante que foi cobrada nessa questão foi isso. Perguntas, irmãos? Vamos lá. Por favor, me explorem. Perguntas. Preciso que vocês perguntem, tá? Ismael, pergunta. Nicolas, Juliana. Esse eu acho que tá tranquilo, professor. Tranquilo? Não fizeram Uhum. bobagem nessa questão? Ou nem lembra? Não, eu chutei essa. Isso é normal, isso é normal. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Vamos ver o que temos aqui agora. Acho que dá tempo de fazer mais uma. E agora só você mais... Tá. Esta aqui... Dá um tempinho para vocês lerem. Essa questão foi fácil. Leram? Bueno, esta questão aqui, ó, é aquela questãozinha assim, ó, que é para relaxar na prova, tá? De novo, gases, é assim, ó, na parte se vocês observarem, de calorimetria e termologia, foram 3 questões. Eles não abrem mão dessa parte.
Essa parte para eles é a mais importante. A gente enxerga isso na prova da URGS. É sempre, sempre, sempre. Eles dispensam alguns assuntos, mas gases não. Tá? Gases, dilatação, questões de calorimetria, cai sempre. Alguma coisa vai aparecer para vocês. Então, diz assim, determinado gás sofre uma transformação, de novo, aquilo que eu falei para vocês, transformação, tá? Indicada nos ciclos abaixo, que são esses ciclos aqui. Nos gráficos P e V designa pressão e volume. Muito bem. W é o trabalho efetivo realizado pelo gás ao longo do ciclo. Isto é, todo o trabalho realizado pelo gás sobre a vizinhança, descontando todo o trabalho realizado sobre o gás pela vizinhança. Ao se fechar um ciclo. O cara aqui já lê esse pá, não sei nem o que o cara está falando. Vamos continuar. Estou ali na prova, sou um guerreiro. Assim, W pode, em princípio, ter o valor positivo ou negativo, ou nulo. Tá? Por que positivo, negativo ou nulo? Se um trabalho for maior do que o outro, tá? Na hora de somar, eu posso somar um valor positivo com um valor negativo, e essa soma pode ser... O que eu quero dizer? Deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem o que eles estão tentando falar. Que tu vai ter, tá, um trabalho e somar com outro trabalho. Por exemplo, esse trabalho pode ser positivo e esse trabalho negativo. Como é que tu sabe isso? Olha só, volume 1, volume 2. Sentido horário. Falou ali, ó, que a coisa está acontecendo no sentido horário. Então, observe que eu estou expandindo. Trabalho é o produto da pressão pela variação do volume. Então, seria o produto da pressão por volume final menos volume inicial. Quando o volume inicial é menor que o volume final, esse negócio aqui vai ser o volume final maior que o volume inicial. Na expansão, isso aqui vai ser positivo. Esse resultado é positivo. Se o volume final for menor que o volume inicial, esta continha matemática aqui vai ser negativa. Então, na expansão é positivo, na contração é negativo. Como assim na contração? Quando eu sair deste volume e vier para este volume, eu estou contraindo. Aqui eu estou expandindo, aqui eu estou contraindo. Aqui eu vou ter um trabalho positivo, aqui eu vou ter um trabalho negativo. Então, quando eu somar um positivo com negativo, eu posso ter positivo com resposta. Posso ter negativo com resposta. E pode ser zero. Ou seja, se aqui fosse, por exemplo, assim, mais 3 e menos 3, a soma daria zero. Se aqui fosse mais 8 e menos 3, a soma daria o quê? Positivo. Se aqui fosse mais 8 e aqui menos 30, a soma seria negativa. É isso que ele quer dizer, tá? Foi esta observação que ele fez no texto para vocês. Aí ele diz assim, seja aqui a quantidade total efetiva de calor transferido para o gás pela vizinhança ao longo do ciclo. Isto é, todo o calor transferido para o gás pela vizinhança descontado, todo o calor transferido para a vizinhança pelo gás ao se fechar o ciclo. Assim, de novo, a quantidade de calor pode ser positiva, pode ser negativa, ou pode ser nula. Com base nisso, tá, eu estou enxergando qual parte da matéria. Há que fala em quantidade de calor, há que fala em trabalho e há que fala em variação da energia interna. Isso aqui está associado à temperatura. Isto aqui, ó, é a primeira lei. Ou seja, na prova da URGS, ou cai a primeira ou cai a segunda lei. Então, quem é a primeira lei? Quando ceder calor a um corpo, ele pode realizar trabalho e ainda variar a sua energia interna. É isso que significa. Tá? Então, eles trouxeram vocês para a primeira lei. Bom, como é que eu respondo essa questão, Gustavo? Fácil, muito simples. Quer dizer, como assim? O trabalho num gráfico
PV. É a área do ciclo. Então, observa aqui, ó. Saí desse ponto. E voltei para esse ponto. A área desse ciclo é o trabalho. Saí desse ponto. E voltei para esse ponto. A área desse ciclo é o trabalho. Então, eles só querem que você olhe para esta área e para esta área e saibam responder. Esta área é igual a esta? Vai dizer, não. Esta área é maior do que esta? Você vai dizer, sim. Então, o que está escancarado aqui? Que o trabalho 1 é maior que o trabalho 2. O trabalho é maior em 2 do que em 1? Não, isso está errado. O trabalho não depende do caminho? Não, isso aqui está errado. Já mandei para o espaço as duas. Tá? Bom, acabou os trabalhos. Agora tem que ir para a quantidade de calor. O que eu sei? PV é igual a nRT, equação de Clapeyron. Ou seja, o produto PV está associado à temperatura. Tá? Eu disse associado, não disse que é igual, por favor. Então, eu só falei em associação. Deixa eu só achar aqui. Está me atrapalhando. Pronto. Então, o produto PV está associado à temperatura. Então, observa aqui, ó, eu saio desse ponto, esse aqui é o meu ponto inicial, e volto para o mesmo ponto. Então, se eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto, eu quero dizer que eu saio de uma situação onde eu tenho pressão P e volume V, logo eu tenho uma temperatura T, e volto para um ponto onde a pressão é a mesma e o volume é o mesmo, então a temperatura permaneceu a mesma. Então, se eu sair desse ponto e retornei para esse ponto, eu estou considerando que, neste caso aqui, eu não teria este cara aqui. Logo, eu vou associar isto aqui. E quando eu faço essa associação, estou fazendo para ficar mais simples para vocês, o que acontecer com o trabalho acontece com a quantidade de calor. Então, se o trabalho aqui é maior do que aqui, significa que a quantidade de calor em 1 é maior que a quantidade de calor em 2, e eu sou uma pessoa feliz. Aí, com base nisto, eu chego na minha resposta, que seria a letra B. A quantidade de calor em 1 é maior que a quantidade de calor envolvida em 2. Pronto. Olha só. Que coisa mais legal, tá? Crianças, alguma dúvida? Pegar ideia? Tranquilo? Dúvida. Nós já chegamos ao nosso tempo limite, tá? Vocês devem estar cansados, com fome. É sempre bom comer e se alimentar. Então, foi um prazer ter estado com vocês. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem me chamar. E na próxima, a gente retoma mais questões, tá? Questões bem chatinhas que vêm pela frente de novo, tá? Mas vocês viram que não é impossível. Não é impossível. Se a gente estudar direitinho, dá para ser safado desses louquinhos aí, tá? Grande abraço para vocês. Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau, abraço. Tchau, Até. tchau. Até mais.